leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o primeiro vlog do Livro em Livros. Não sei se vai dar certo, já tentei fazer um vlog há muito tempo, só que os arquivos foram corrompidos e aí eu meio que desisti dessa ideia, porque pra fazer vlog leva aí um bom tempo. Só que eu ainda queria fazer um vlog, só que eu não sabia exatamente do quê. Eu não queria fazer assim de um leituras do mês, porque eu leio muita coisa, então ia ficar gigantesco. E ao mesmo tempo, eu não queria fazer assim de um livro específico, pelo menos não por agora. E aí, eis que chega, né, a Maratona Literária de Inverno, que pra quem não sabe, o Vitor Almeida, do canal Geek Freak, ele faz essas maratonas aí literárias de verão e de inverno, todo ano, e sempre aí tem algum tema. E eu já participo faz aí uns 2 anos, eu acho, sempre acabo lendo muita coisa boa. E o desse ano é sobre um assassinato na biblioteca. Tipo de coisa que eu amo, né? Bem Agatha Christie. Então, lógico que eu não podia ficar fora dessa. E aí eu falei assim, acho que é uma boa oportunidade de fazer um vlog, né? Por que não? Eu estou aqui desse jeito, que eu acabei de gravar um vídeo, só que vocês vão me ver muito aí de camiseta vermelha e preta. Já vou avisar pra vocês, não é sempre a mesma. Eu tenho, assim, o meu guarda-roupa é basicamente igual o da Mônica, sabe? É tudo igual. Que são uniformes antigos do meu marido e que eu uso como pijama. Então vocês vão me ver sempre, né? Vocês não vão me ver assim, maravilhosa, não, tá? Então já vou avisando. Maravilhosa sim, né? Só não vou me ver arrumada. Mas voltando pra maratona, essa coisa do assassinato na biblioteca é basicamente uma história aí em que o Paul, que é o Paulo Hatz, foi assassinado numa biblioteca. E tem aí vários outros booktubers participando. E, na verdade, são várias famílias aí que estão naquele casarão, naquela noite. Alguma daquelas pessoas matou o Paul. E, né, vai ter toda uma investigação aí. Os desafios dessa maratona foram todos pautados com essas famílias, né? São 5 famílias aí com vários integrantes que estão nessa casa. E, através de cada família, tinha um desafio aí de um livro para ler. E eu pretendo cumprir todos os desafios. Não sei se vou conseguir, Mas os desafios são os seguintes. Família Atwood, um livro publicado originalmente antes de 2010. E para isso, gente, lógico, eu aproveitei o clima, aproveitei que eu faço aí, né, o projeto Lendo Christie, em que eu leio pelo menos um livro da Agatha todo mês. Estou tentando ler em ordem cronológica. E é lógico que eu tinha que colocar o Sócios no Crime, Partners in Crime, que é aqui uma coletânea de contos que fala sobre o Tommy e a Tuppence, que é um casal de detetives que a Agatha criou em, se não me engano, O Inimigo Secreto. E eu gosto muito da Tuppence, não ligo pro Tommy, mas eu me identifico demais com a Tuppence. Então eu já dei aí uma começada. Mas, com certeza, tive que colocar a Agatha Christie nesse desafio, né? E aí, o outro desafio da família Sanderson é um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. E aí, eu pensei. E, gente, eu tive que escolher vilão, o Vicious, da V. Schwab. Eu tenho alguns livros da V. Schwab aqui, mas eu nunca li nada dela. Só que Vicious, eu tô aqui aguardando a hora certa de ler. Eu falei assim, gente, já passou da hora. A única coisa que eu sei é que são 2 amigos que estudam juntos e que vão aí se tornar grandes inimigos. E a gente não sabe quem é vilão, quem não é, se os 2 são, se nenhum é. E é isso, gente. Nunca li nada da V. Schwab. Mas eu acho que eu vou gostar desse livro, porque, não sei, eu acho que a sinopse me pega. Depois disso tem A Família Queen, que é um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. Gente, Night Shift, Sombras à Noite, do Stephen King. O que eu posso dizer é que há muitos anos eu li alguns contos, assim, separados, né, dessa coletânea. Foi a primeira vez que eu li algo do Stephen King, inclusive, que o Matt, meu marido, ele falou várias vezes, tipo, não, tem, se eu não me engano, é o Bicho-Papão, que ele gosta muito desse conto, e aí eu li, e li outros,
E essa coletânea do King tem aí o meu conto favorito da vida, que é O Homem que Adorava Flores. E aí eu falei assim, gente, já passou da hora de eu ler o livro inteiro. E lerei, finalmente lerei, do começo ao fim, Sombras da Noite, do Stephen King. E aí, a família Coben, o desafio é um livro com vários elogios, mas você sempre teve suas suspeitas sobre gostar. E aqui eu dei uma mudada. E vou explicar por quê. Quando eu era muito nova, antes de Agatha Christie entrar na minha vida, eu já gostava, né, de suspense, thriller, terror. E eu lia muito uma coleção aí de livros do R.L. Stine, chamada Rua do Medo. Eu amava. No começo desse ano, eu li um livro, né, mais um livro do autor, depois de muito tempo sem ler, e eu achei assim, ok, sabe? Mas não foi tudo isso que era pra mim. Lógico, eu era mais nova, minha bagagem era outra, eu conheci muitos outros autores e muitas outras histórias depois dele. Então, é basicamente assim, elogios, que eu sempre elogiei, e que hoje em dia eu não sei se eu vou gostar, que é essa coleção aqui de histórias, né, do R.L. Stine, do R.L. Stine, da Rua do Medo. São 4 histórias, e eu aproveitei, porque julho vai sair aí uma trilogia de filmes na Netflix sobre a Rua do Medo, e eu falei assim, gente, momento perfeito, de ter essa nostalgia, de voltar no tempo, de sentir o que eu sentia e ver se ainda faz sentido, se eu ainda elogiaria tanto assim. Então, esse daqui está para o desafio da família Coben. E por último, que é a família Green, um livro com uma média de pelo menos 4 estrelas no Scoob ou Goodreads. E para isso, gente, eu recebi essa graphic novel, eu ganhei de presente do Matt eu acho que foi no Natal. E eu também tava esperando o momento certo pra ler, porque vocês sabem que eu amo graphic novel. E eu sempre gosto de colocar alguma graphic novel ou mangá em maratonas. E aí aqui não tinha outra, que era o Harleen. Gente, o Harleen... Vocês estão me vendo? Ah! Não, mas o Harleen, ele conta aí toda a história da Harley Quinn, né, que eu gosto muito dela, principalmente nos quadrinhos, sobre o que aconteceu com ela, né, como ela era uma psiquiatra e como ela se tornou aí, basicamente, alguém do outro lado do divã. Então, ele tem aí uma nota, acho que bem alta, eu acho que eu vi no Goodreads, que era tipo 4.3, então eu falei, vou encaixar aqui. Então, no geral, essa é a minha TBR, gente. Vai ter aí Sócios no Crime, da Agatha Christie, vai ter Vicious, Vilão, da V. Schwab, Sombras da Noite, do Stephen King, essa coleção aqui, Fear Street, The Beginning, e o Harleen. Então, não sei o que esperar, não sei. Mas, no geral, eu acho que eu vou gostar desses livros, sim. E maratona é o que eu falei, gente, eu sempre leio muito, então agora é esperar o vídeo de apresentação da maratona e esperar aí pra ver se vai rolar esses desafios. Eu sei que também vai ter vídeos aí contando a história, né, do que aconteceu naquela noite da biblioteca. Então, estou animada. E é isso, gente. Vamos aproveitar e vamos aproveitar para ler bastante, né, durante esse tempo. Olá, leitores! Vim fazer aqui um update. Hoje é 3 de julho, porque já é de madrugada. E eu já comecei a ler os livros da maratona, porque eu sou muito ansiosa. Então eu sempre acabo começando antes da maratona começar. Falando de atualizações, o que eu li até agora? De Sombras da Noite, do Stephen King, né, de Night Shift, como são 20 contos, eu li 13 até agora. O meu favorito até agora continua sendo O Homem que Adorava Flores. Eu acho que é perfeito. É a história, basicamente, né, de um dia lindo de primavera, tá todo mundo bem, maravilhoso. As crianças estão brincando na rua, as senhorinhas estão na calçada conversando. E a gente vê esse homem muito bem arrumado,
parando aí numa floricultura pra comprar algumas flores porque ele tá indo pro encontro. Só isso que eu posso dizer, porque o resto seria spoiler. Mas, sério, a construção dessa história, o que o King faz aqui, eu acho perfeito, perfeito. Um outro conto que eu gostei bastante foi Primavera Vermelha, que conta aí a história que se passa em um campus universitário, onde mulheres estão aparecendo mortas. E aí a gente vai ver, através dos olhos de um estudante, o que está acontecendo naquela universidade. Tanto as investigações da polícia, como a cidade em si está reagindo, como que o campus está reagindo, como que estão os alunos. Interessantíssimo. Só posso falar isso. Outro conto que eu amei é O Último Degrau da Escada. Aqui a gente vai ter dois irmãos, né, um menino e uma menina, quando eles são crianças. Eles gostam, né, de brincar pela casa. A gente entende que tem tipo um celeiro. E nesse celeiro tem uma escada muito alta. E embaixo, né, na parte da frente ali da escada, tem um monte de feno. Então a brincadeira deles, né, quando os pais não estão em casa, é subir até o alto dessa escada e pular nesse monte de feno. Na realidade, essa escada já está muito velha, está apodrecendo. Não posso dar spoilers. Mas, gente, esse foi um conto que me destruiu. Sério, é uma parte do King que não é voltada pro terror sobrenatural, focada na realidade. Sério, nossa, maravilhoso, de partir o coração. O interessante é que a gente também vai ter histórias que vão ser relacionadas a outros livros do King, né, como o Ondas Noturnas, se eu não me engano é o nome. Ele vai falar sobre a doença do Capitão Viajante, que a gente vai ter em A Dança da Morte. Em Massa Cinzenta, a gente vai ter aí um dos protagonistas contando a história de um amigo que ele conhece e que esse amigo estava trabalhando num lugar, teve que ir pro esgoto pra mexer nas umas coisas, viu algo extremamente assustador e depois se isolou, nunca mais quis voltar pro trabalho, nunca mais quis ver ninguém, né, que é muito, né, it a coisa. Enfim, estou gostando bastante dessa coletânea, já passei da metade, então com certeza terminarei durante a maratona. Agora, vou falar pra vocês de Sócios no Crime. Sócios no Crime, como eu já falei, ele é uma coletânea de contos da Agatha, que é protagonizado pelo Tommy e a Tuppence, que são aí dois amigos que em O Inimigo Secreto, eles se encontram, estão precisando de dinheiro, resolvem criar aí uma agência de detetives, e agora, nesse livro, eles já estão casados, e a Tuppence, sabe, tá reclamando porque ela quer uma vida mais agitada, ela não quer uma vida perfeita, ela quer voltar aos tempos de investigação. Vai aparecer um personagem de O Inimigo Secreto que tem uma agência de investigação e vai falar assim, olha, preciso que vocês tomem conta, né, desse lugar por enquanto. E aí a gente vai ter os dois de volta à ativa. Ele é uma coletânea com vários contos, mas elas seguem uma linha temporal. E eu posso dizer que até agora o meu favorito foi o primeiro, porque, ai gente, eu amo a Tuppence. Eu acho o Tommy blá, mas eu amo a Tuppence, eu entendo que eles se complementam aqui. E, gente, livro da Agatha é sempre uma delícia, né? Principalmente aí pra maratona. Eu ainda não li Harleen, não vi nada, basicamente. E Fear Street, né? Eu só li o primeiro prólogo, né? Da primeira história, porque aqui são 4 histórias. A primeira, que é chamado The New Girl, se não me engano, que é a nova garota, cara, me surpreendeu, porque eu só li o prólogo. E eu lembrei que eu li essa história quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Então faz quase aí 2 décadas. Cara, e assim, veio tudo na memória, sabe? Como eu imaginei a história na época que eu li. Então, eu acho que esse é o único que eu já li, né, de todos os outros contos aqui, das outras histórias, né, não são contos. Mas eu estou empolgada, mas tô esperando mais pro final da maratona pra ler esse livro. Agora, eu preciso falar
sobre Vicious, vilão Davi Schwab. Eu já estou em 40% desse livro. Não era minha intenção ler tanto dele, né? Eu falei assim, vou pegar só pra ler aí o começo, antes da maratona em si. Gente, eu estou viciada, eu não consigo parar de ler esse livro. Foi a primeira coisa que eu li da Davi Schwab, e essa história é interessantíssima. Aqui a gente tem dois amigos, que é o Victor e o Eli, e eles são colegas aí, melhores amigos, estudam medicina, dividem um dormitório, mas existe meio que uma rivalidade entre eles, sabe? Por exemplo, o Victor era apaixonado por essa moça, e aí agora o Eli namora ela, e, né, vocês entendem. E aí, o que acontece? Eles estão numa época aí de começar a fazer as suas teses, TCCs e tal, pra faculdade, né, escolher o que eles vão pesquisar. O Victor escolhe pesquisar sobre adrenalina, que é algo, né, já batido, mas que ele se interessa. E o Eli, de repente, ele vem aí com um papo que ele quer estudar pessoas extraordinárias. E você fala, o que é isso? Basicamente seriam super-heróis, sabe? Pessoas que têm poderes, super força ou qualquer outra coisa assim, né? Existe nesse universo, mas também a gente pode pensar na nossa própria história, que a gente sempre vê coisas sensacionalistas, né? O homem que consegue carregar um caminhão com a boca, sabe? Esse tipo de coisa. E ele quer estudar isso e todo mundo fala assim, cara, não. Mas o Victor fica assim, se ele conseguir descobrir algo sobre isso, ele vai me passar, sabe? Todo mundo vai falar sobre isso, ele vai fazer uma grande descoberta e pronto. O Eli descobre como que esses super-humanos, essas pessoas extraordinárias, elas têm a sua origem, que é através de uma experiência de quase morte. E aí, quando elas voltam, muitas delas voltam com alguma coisa diferente. E aí, os dois juntos vão começar aí a tentar encontrar maneiras de provar, né, que isso não é apenas uma teoria e que na prática isso é possível. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma outra linha temporal em que já se passou 10 anos e a gente sabe que o Victor, ele quer vingança, porque ele foi colocado aí, ele ficou muito tempo na cadeia e ele escapou com outro cara e ele quer vingança contra o Eli. Essa história é bizarra, é absurda, é extremamente violenta, cruel, muito cru, mas é contado de uma maneira que você não consegue parar de ler, sabe? A construção dos personagens é excelente, porque exatamente logo na epígrafe, uma frase sobre que a gente não tem que escolher, né, na vida, né, quem é bom e quem é ruim, mas quem é ruim e quem é pior. E é sobre isso. O famoso é sobre isso. Os dois são pessoas complicadas e vilões à sua própria maneira, que também aos seus próprios olhos acham que são heróis, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. E eu tô até com medo de concluir antes da maratona começar, porque eu não consigo parar de ler. Tá muito, 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 muito bom! No geral é isso. Eu só sei que eu tô gostando demais dos livros que eu escolhi pra maratona. Já encerrei aí, já concluí, né? Mesmo sendo começo do mês, concluí outras leituras que eu precisava fazer. Mas, nesse momento, eu tô realmente, tipo, viciada em vilão. E aqui e ali, lendo um capítulo de Sócios no Crime, lendo alguma história e algum conto do Stephen King. Mas, até agora, gente, tá rendendo. A maratona nem começou. Ai, gente, desculpa, eu não consigo esperar até dia 10, sabe? Mas eu tô muito empolgada pra série. Eu acho que vai ser incrível, a série do Assassinato na Biblioteca. Então,
É isso, é aguardar e até lá, tipo, tentar segurar as leituras, mas tenho medo de não conseguir. Oi, gente, vim fazer um update para vocês. Hoje é 4 de julho, aliás, 5 de julho, porque já são quase 3 da manhã. Foi um dia muito bom, a gente tirou pra ver filme, pra descansar, pra ficar tranquilo, pedimos pizza. Então foi muito gostoso. Não deu pra cochilar tanto, eu tentei dar umas cochiladas aqui e ali, mas por causa de fogos de artifício, que até agora tá tendo. Mas a gente gosta mais de ficar em casa, né? Ainda mais, né? Porque ainda tem uma pandemia acontecendo. Então a gente ficou em casa mesmo. Mas estou acabada, gente, porque se você não viu que meu olho está inchado, provavelmente aqui tá mais escuro, então não dá pra ver. Mas meu olho está inchado porque eu estou com um terçol por causa das alergias. Aliás, não tenho certeza se é um terçol ou uma blefarite. Porque eu fiquei coçando muito o olho por causa da alergia. Que choveu bastante esses dias, então a alergia... Vocês vão me ver muito aqui com alergia em vlogs, tá, gente? Já vou avisar. E aí, vira e mexe, aparece isso por conta de crise alérgica, então estou aqui, estou tranquila. Queria só fazer um update, que eu li mais 3 contos de Sombras da Noite, do Stephen King, que era o Ex-Fumantes Companhia Limitada, One for the Road, eu não lembro o nome em português agora, e o Jerusalem Slot, que é aí um prequel de Salem Slot, e o próprio conto, esse One for the Road, também acontece em Salem Slot, que foi aí o segundo livro que o King escreveu na vida, e ele amou esse universo, tanto que ele expandiu para vários contos, até mesmo, né, pra saga aí da Torre Negra. Então, foi interessante, né, que eu li, assim, 2 contos em seguida, porque eu tô lendo fora de ordem, né, e foram 2 contos em seguida que eu li que tinham a temática, né, dessa cidadezinha de Salem Slot. Estou me segurando para não finalizar vilão, porque, né, não li nada esses últimos dias. Eu tirei aí uns dias antes do feriado para terminar umas leituras que tinham sobrado aí de junho. Então é isso, gente. Eu estou aqui, vou agora ler mais Sócios no Crime. E só queria fazer esse update para vocês que não tá fácil. Olá, leitores. Hoje é sábado, dia 10 de julho, a maratona começou oficialmente. E eu estava quase dormindo, mas eu precisei vir fazer esse update. Pelo seguinte, eu terminei de ler o conto Jerusalem Slot, que é o conto que abre o Sombras da Noite, do Stephen King. E ele é um prequel, né, de Salem, e eu imaginava que ia focar mais nisso. Porém, não. Foi bizarro, porque, assim, Sombras da Noite, eu tô amando, né, esse livro, porque muitos contos têm referências múltiplas à obra de H.P. Lovecraft. E aí, qual não foi minha surpresa de perceber aqui, lendo esse conto, que tem, primeiro, o The Vermis Mysteries, que é os Mistérios do Verme, que é um livro que foi criado aí nas obras do Robert Bloch.
Robert Bloch escreveu Psicose, né? Eu acho que é o livro mais famoso dele. Mas que ele era um grande amigo do Lovecraft. E muitas das suas histórias fazem parte dos mitos de Cthulhu. Como esse livro. E, do nada, me aparece o Yog-Sothoth. E eu tô, assim, chocada, porque é uma das maiores entidades cósmicas e terríveis criadas por H.P. Lovecraft. Então, assim, gente, eu estou maravilhada com essa história, porque, meu Deus, muitas referências. Muitas referências. Aproveitava pra falar que Vicious, eu já passei da metade. E aí eu tive que comprar Vengeful. Porque eu tô amando essa história. Eu tô amando essa história. Tem 2 protagonistas que são ruins, né? Tanto que por isso que o nome do livro é Vilão. Os 2 são vilões. Porém, eu preciso dizer que eu sou do time Victor. Eu detesto Eli. Eu detesto Eli. Então eu tô muito animada pra saber o que vai acontecer. E depois pra ler, né, o Vengeful. E... ai, gente, até agora foi isso, mas eu precisava fazer esse update. Uhul! Meu Deus! Cara, que incrível! Que incrível! Nossa, gente, olha... todo ano as maratonas literárias são maravilhosas, mas olha, esse ano... nossa, superou tudo! Gente, eu tô muito empolgada! Caramba! Caramba, que incrível! Nossa! Mais uma atualização deitada, porque sim, estou cansada, gravei aí 3 vídeos ontem, fiz um monte de coisa na casa, então estou me permitindo descansar. Hoje é dia 13 de julho e quero fazer aqui um update de Vilão. Eu estou em 75%. Então, a história já está se encaminhando aí para o seu final nesse livro, que recentemente, eu achava que era uma duologia, mas recentemente eu vi que pode ser que seja uma trilogia, não tenho certeza. Mas, até agora, eu tô amando a história. Tá sendo viciante, sabe? Aí eu acho que a narrativa da V. Schwab, ela é viciante. Você começa e você não consegue parar. Pelo menos é o que eu tô sentindo aqui nesse primeiro contato que eu tô tendo com a escrita dela. Mas eu preciso dizer que eu tive que parar de ler ontem. Eu até pensei assim, eu já vou terminar, sabe? Vou ler de uma vez. Mas, gente, eu estou tão puta com o Eli. Sério, no começo da história, que a gente tem, né, esses 2 personagens, que é o Victor e o Eli, que são os protagonistas, você vê que os 2 têm os seus defeitos, sabe? O título vilão é porque a história ela vai se desenvolvendo e você fica assim, meio sem ter certeza quem é o vilão de fato dessa narrativa. Porque os 2 são meio, né, complicados. Só que, assim, por mais que o Victor faça coisas não tão legais, é impossível pra mim não ser Team Victor,
sabe? O Victor, ele, em momento algum, ele fala que ele é bom. Em momento algum, ele fala que ele é correto. Não, ele se vê como um ser humano que tem seus erros e acertos e qualidades e defeitos. O Eli, no entanto, ele, por ter aí um background religioso, ele coloca na cabeça dele que qualquer ser que seja extraordinário, ou seja, que tenha passado por uma experiência de quase morte, e aí que voltou e que desenvolveu algum poder por conta disso, eles são uma aberração e merecem morrer. Mas aí a gente vem de novo com aquela questão: quem é ele pra julgar? Quem é ele pra decidir quem pode viver e quem não pode? E aí ele usa essa coisa, essa hipocrisia, ele se esconde atrás de Deus pra falar assim: não, essa é minha missão, e como isso não é natural, não é de Deus, eu tenho o dever, sabe, de acabar com todas essas pessoas. Sendo que essas pessoas simplesmente só quase morreram e voltaram, e voltaram com poderes, mas elas estão na dela, elas estão de boa. E aí eu penso assim, cara, quem é você pra julgar? Você tem muito disso, dessa coisa de pessoas que são muito... que muitas vezes se escondem atrás da religião pra exercer os seus preconceitos, sabe? Então, eu cheguei num ponto que eu tive que parar a leitura porque eu falei, eu quero entrar nesse livro e eu quero fazer alguma coisa, porque eu não suporto mais esse personagem que se vê como um herói, sendo que ele é um vilão. E eu acho que isso é muito bom. Isso significa que a construção, né, de personagens da Vi Schwab é algo incrível. Mas enfim, eu só queria fazer esse update que eu ainda não terminei por conta disso. Gente, hoje é dia 15 de julho. Meio-dia, tive que fazer um update, porque eu estou surtada por 1 milhão de motivos. Um deles é que acabou de sair o novo videoclipe de Måneskin, que é o I Wanna Be Your Slave. Meu Deus, que perfeição! Que perfeição! Já tô apaixonada. Eu já sou apaixonada por essa banda, já faz aí algumas semanas que eu estou viciada em todas as músicas deles. Eu tenho um puta crush no Ethan Tortue. E, nossa, eu tava esperando a premiere do clipe e foi maravilhosa. Eu sei que não tem nada a ver com a maratona, mas por que eu também estou surtando? Terminei 2 livros da maratona. Preciso organizar os meus pensamentos, porque eu realmente estou surtada. Mas antes de falar do grande livro que eu finalizei e que eu preciso dar essa surtada, vou falar que o primeiro livro que eu finalizei na maratona foi o Night Shift, Sombras da Noite, do Stephen King. Eu terminei de ler os 3 contos que estavam faltando, gostei dos 3. E, no geral, essa coletânea, eu sempre ouvi falar que é a melhor do King. E eu nunca li outra coletânea do King, mas... mas mesmo assim eu concordo, porque, gente, muito bom Sombras da Noite, muito bom. Um dos melhores livros que eu já li dele, com certeza. Eu acho que eu colocaria aí em 4º lugar no meu ranking de livros do King. Primeiro é It, livro da vida, não tem jeito. Depois é Novembro de 63. Aí vem A Dança da Morte. E depois eu colocaria, com certeza, o Sombras da Noite. Muito bom, acabei dando 4,5 estrelas, porque não teve nenhum conto ruim, sabe? Teve alguns contos que eu gostei menos, mas ainda assim eu gostei. Então, valeu muito a pena. Mas o motivo pelo qual eu estou surtando é que 2 minutos antes de lançar o clipe aí de I Wanna Be Your Slave, e que eu tava esperando, eu finalizei Vicious.
vilão da V. Schwab. Gente, o que foi esse livro? O que foi esse final? Sério. Gente, o Victor, ele não me decepciona. Teve uma coisa que aconteceu aqui que eu não percebi que ela ia meio que ser usada como um plot device, sabe? Um mecanismo ali pra trazer uma reviravolta pro final da história. Quando aconteceu, eu dei um pulo da cama. Eu comecei a gritar. Espero não ter acordado meu marido, coitado. Ai, mas, gente, Vicious. Eu já vou ter que partir pro Vengeful, não tem jeito. Eu ia esperar pra continuar essa história mais pro final do ano. Provavelmente em novembro, né, que geralmente livros que eu acho que eu vou amar, assim, eu deixo pra novembro porque é o mês do meu aniversário. Mas não tem como. Não tem como. Esse livro acabou de uma maneira... É tudo muito cíclico. E isso é o que eu gosto muito desse tipo de recurso narrativo. A escrita da V. Schwab, ela é viciante, ela é muito gostosa. E os personagens, eles são muito reais. Então você se apega neles, você gosta deles, você odeia eles. Você tem raiva, né? Como eu falei no meu último update, eu queria entrar e dar na cara do Eli. E eu nem sei, né? Porque eu não quero ficar dando spoilers. Mas eu só posso dizer que o final de Vicious foi maravilhoso, excelente. Cara, estou completamente apaixonada por esse livro. 5 estrelas, favoritadíssimo. Acho que entra na minha lista aí de melhores do ano, porque... Cara, foi muito, 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 muito bom. Então, se você tem Vicious aí, que nem eu, né, que concluí aqui o desafio da família Sanderson, né, que era o de ler um livro de alguma série que estava parado na estante, e aí finalmente comecei a ler Vicious e amei. E também finalizei, né, o desafio da família Quinn, que foi o de ler um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. E as 2 leituras que eu concluí até agora da maratona, excelentes, maravilhosas, não tenho do que reclamar. E é isso, gente, desculpa pelos meus surtos, mas, cara, eu tô no momento amo ler, sabe? Eu tive um momento, agora há pouco, que eu tive que dar uma parada em Vicious, e parece que eu tinha sido, tipo, sugada de volta pra esse mundo, e esse mundo não parecia real, sabe? Parecia que Vicious era a história que eu estava vivendo. Então, eu amo quando um livro faz isso. E é isso. É o primeiro livro da V. Schwab, e conquistou meu coração. Ninguém ele suspeitou que nós estivéssemos forjando acidentes em que milhares de livros desaparecessem do país, deixando somente um exemplar. E mesmo que um exemplar não fosse tão... Meu Deus! Gente, achei incrível essa revelação também. De que o Edu e o Paul tinham um relacionamento. Gente, bem Agatha. O cerne da questão ser amor. Meu Deus. Isso coloca ele como suspeito. Hoje é dia 23 de julho. Então só tem mais um dia aí até o fim da maratona. E achei que era uma boa hora pra fazer um update, porque eu li várias coisas. Concluí algumas leituras que não estavam na minha TBR. E... sei lá, né? Vieram, eu quis ler. Eu li o Lisístrata, A Greve do Sexo, do Aristófanes. E eu li Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o 4º livro da série Bridgertons, da Julia Quinn. Mas, né, também fui lendo
os livros da maratona e vim fazer aquele update básico para vocês. Para começar, falando sobre Sócios no Crime, eu com certeza vou conseguir terminar ele antes da maratona, porque falta literalmente 2 contos só para terminar. E engraçado que esse não é meu livro favorito, protagonizado pelo Tommy e a Tuppence. Muito pelo contrário, é o que eu menos gosto, pelo menos até agora. Mas eu acho legal como eles fazem referências a grandes detetives em todos os contos, sabe? Que eles se inspiram. Então, isso é muito legal. E como eles vão tentar usar as mesmas metodologias, né, desses personagens que eles tanto admiram. E é o que eu falei, é estranho porque eu amo a Tuppence, eu me identifico muito com ela, e eu aprendi a gostar mais do Tommy. É uma coisa que eu não estava esperando que fosse acontecer, e aconteceu porque ele faz umas coisas absurdas e que me faz rir muito porque sou muito sem noção. Mas com certeza vou terminar, pretendo terminar ainda hoje, né? Agora é madrugada, são 4 e pouco da manhã. Meu horário ele é todo esquisito, né? Eu geralmente fico acordada durante a noite, durmo durante o dia, me sinto mais produtiva. Também eu tenho alguns problemas de depressão crônica e ansiedade, e geralmente à noite eu me sinto melhor para produzir. E por conta disso, eu tenho que ficar acordada agora, porque eu vou soltar um vídeo, né? Já soltei, né? Nesse momento que vocês estão assistindo, que falando das melhores coisas que eu assisti no segundo trimestre. Então eu vou ficar acordada até o horário de soltar o vídeo, de postar, falando sobre o vídeo lá no Instagram, Facebook, Twitter, etc. E aí depois, provavelmente, eu vou finalizar Sócios no Crime. E aí eu volto para falar, né, no geral, o que eu achei. Mas tá sendo uma leitura gostosa, gente. Ler Agatha Christie é sempre algo divertido, é sempre algo que, sabe, pode ser que não seja o melhor livro que você vai ler na vida. Mas, não sei, pra mim eles funcionam como livros, assim, de conforto. Tanto que é por isso que eu gosto de ler, né, pelo menos um por mês. Falando sobre leituras finalizadas, né, já falei pra vocês sobre Sombras da Noite, né, do Stephen King, que eu terminei, foi o primeiro que eu terminei na maratona. Depois eu terminei o Vicious, né, Vilão, da Vi Schwab, também amei. Foi um 5 estrelas favoritado. E agora eu vou falar de outro 5 estrelas favoritado, que eu terminei, que é o Harleen. O que dizer de Harleen? Falando sobre essa história, né, um pouquinho, tanto a... Nossa, gente, desculpa, eu tô com muita alergia ultimamente, tem chovido, e eu sou muito alérgica, então me desculpem. Enfim, falando sobre Harleen, é bem interessante porque ele é um livro dividido em 3 partes, né? Tanto que você pode comprar eles separados, né? Cada graphic novel. Ele é um compilado de todos juntos. Geralmente eu coloco uma graphic novel em maratonas. Eu já gosto de ler, né? Normalmente graphic novels, mangás e tudo mais. Mas é sempre muito bom para final de maratona, quando você precisa assim de algo rápido para ler. É sempre uma boa pedida. No entanto, essa graphic novel, ela não foi rápida para ler. Não foi uma graphic novel que eu consegui, assim, parar e ler de uma vez, como eu pretendia, sabe? Porque ela não é longa. Então eu falei assim, eu vou pegar aí um dia, parar, ler tranquilo. Não consegui. Eu tive que parar logo depois do primeiro livro aqui, porque ela é muito pesada. Aqui a gente vai conhecer a história, né, da Harley Quinn, né, popularmente aí conhecida em português como Arlequina, e da vida dela antes disso, quando ela era uma psiquiatra, a doutora Harleen Frances Quinzel, e ela desenvolve aí uma pesquisa sobre empatia. Como Gotham é uma cidade com muitos criminosos, psicopatas, sociopatas, narcisistas, etc.,
ela desenvolve uma pesquisa baseada em como essas pessoas perderam a empatia e isso fez com que elas chegassem ao ponto em que elas chegaram. E ela precisa de mais dados para essa pesquisa, ela quer achar uma forma de ajudar essas pessoas antes desse momento, desse estalo, sabe, em que as pessoas mudam, sabe, que tem esse momento chave de, sabe, eu não ligo mais pra nada, eu só quero matança e esse tipo de coisa. E ela vai conseguir aí, uma fundação vai ficar muito interessada no trabalho dela, que é a Fundação Wayne, né, que é do Bruce Wayne, né, que é o Batman, que vai se interessar por isso exatamente porque ele sabe quantos criminosos, né, ele tem que deter todos os dias. E aí, para isso, ele vai dar acesso para ela, vai não só dar aí uma bolsa, financiamento, mas vai dar acesso a ela para que ela possa fazer suas pesquisas, suas entrevistas com os pacientes do Asilo Arkham. E vai ser interessante porque ela é uma personagem que você vai torcer o tempo inteiro pra ela. Ela é uma pessoa que ela já teve muitos erros, muitos acertos. Ela tá tentando ver o melhor nas pessoas. Por mais que as pessoas tratem ela como lixo, muitas vezes, ou invisível, ou que falem mal dela, ela tá querendo ajudar as pessoas. Ela realmente acredita que essa pesquisa que ela tá desenvolvendo possa transformar aquela cidade e talvez o mundo. E vai ser interessante a gente ver esse lado dela como psiquiatra. E não só isso, mas como uma pessoa atormentada por muitos demônios, sabe? Ela tem muitos problemas de insônia, teve coisas traumáticas na vida dela, e ela vai passar por uma experiência traumática com o Coringa, né? Em que numa noite ela vai se pegar ali no meio de um conflito que tá acontecendo na cidade, com o Coringa e os capangas dele, e ele vai mirar uma arma na cabeça dela, só que ele não vai atirar. E isso pra ela significa que de alguma maneira ele tem um fiozinho de empatia e que ela pode ajudá-lo. E aí a gente entra numa seara muito complicada, que é quantas mulheres não entraram em relacionamentos ruins e abusivos e tóxicos e pensaram assim, não, eu posso mudar ele, sabe, eu consigo, sabe, eu sou a única pessoa que ele tem, eu sou a única pessoa que acredita nessa mudança. E é exatamente isso que ela faz. E a gente sabe que isso não tem como acabar bem, porque existem 1 milhão de motivos para as pessoas serem como elas são, mas não é assim, sabe, que as coisas acontecem, que as mudanças ocorrem. E ela vai se ver aí num relacionamento extremamente abusivo, primeiro mentalmente, né, psicologicamente falando, que vai ter todo um jogo, né, que ele vai fazer pra entrar na cabeça dela. E lógico, depois a gente sabe que mais pra frente vira um relacionamento abusivo fisicamente. Então, eu gostei dessa graphic novel porque ela mostra a realidade, tanto que, né, o que eu sempre falo, eu acho que o design é maravilhoso, porque já fica bem claro sobre o que é essa história. A gente tem uma mulher sorrindo, colocando uma máscara, fingindo que está tudo bem, mas por dentro. Então, ele mostra esse relacionamento da maneira como ele é, sabe? Muitos quadrinhos romantizam a Harley Quinn com o Coringa, e esse não é o caso. Então, ele é pesado, ele tem muitos gatilhos, mas eu achei que ele foi extremamente necessário, principalmente, né, nessa época que a gente tá vivendo, que tem aí os filmes e tudo mais, e que mais gente tá conhecendo esses personagens e tá glamorizando esse romance, né? Ai, 2 loucos apaixonados, mas tem muito mais do que isso, sabe?
A gente tem essa mulher quebrada fingindo que tá tudo ótimo, que tá tudo maravilhoso, e com certeza não é assim. Então é muito triste, é pesado, por isso que eu não consegui ler de uma vez, mas eu gostei muito, foi um 5 estrelas favoritado. E provavelmente eu não conseguirei concluir o último livro aí da maratona, que é o Fear Street The Beginning. Porque ele é um livro que ele tem, eu até marquei aqui, né, onde começa cada história, ele tem 4 histórias, né, dentro dele. E é interessante porque a primeira história, ela realmente foi a primeira história da Rua do Medo. Mas, apesar de eu não conseguir finalizar ele até a conclusão da maratona, eu pretendo ler ainda esse mês. Eu pretendo ainda terminar essa leitura em julho. Gente, a Bia tá maravilhosa. Uma atriz dessa, gente, traga um Oscar. Gente, a Tamires, eu acho que ela devia estar muito feliz, porque essa história me lembra muito A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. E eu li esse livro por conta dela, e eu amo esse livro. E, nossa, esse plot me lembra bastante isso. Maratonando mais um episódio, o 5º, penúltimo episódio da Maratona Literária de Inverno, da websérie O Assassinato na Biblioteca. Eu e Tyrus aqui, aproveitando. Tenho as minhas suspeitas. Acho que o Léo tem tudo pra ser. Eu acho que isso seria surpreendente, né, Tyrus? Mas não sei, no começo eu achava que era Tamires. Agora eu acho que é o Léo. Mas não faço ideia. Meu filho? Olá! Eu vim gravar o update final, porque oficialmente é dia 24 de julho, final da Maratona Literária de Inverno. E eu fui bem nessa maratona. Ó, já vou avisar pra vocês que eu tô com roupa, olha, toda rasgada. Tá? Todo vídeo que eu assisto de pessoa finalizando o vlog, a pessoa está maravilhosa pra trazer uma finalização. Não vai acontecer, gente. Essa sou eu. Lidem com isso. Antes de mais nada, vou aqui fechar, né, as leituras que eu fiz. Quero começar falando aqui sobre o livro que eu menos gostei de ler nessa maratona, mas porque os outros eram muito bons. E que eu precisava aqui, né, fazer um wrap-up, finalizar, falar sobre o que eu achei, que é o Sócios no Crime, da Agatha Christie. Finalmente terminei, só faltava 2 capítulos, eu acho, que na última atualização, quando eu vim contar pra vocês. E, assim, gente, como ele é um livro de contos, né, apesar de ser cronológico, é um livro de contos, alguns foram muito legais, outros nem tanto. Alguns me surpreenderam, outros não. O aspecto positivo aqui é que eu conheci mais do Tommy e passei a gostar mais dele por conta disso. Não vi tanto da Tuppence, que é uma personagem que eu gosto bastante, aí isso me deixou um pouco, né, decepcionada. E como eu disse, tem histórias que eu gostei e outras nem tanto. Então eu acabei dando 3,5 estrelas. Esse não é meu livro de contos favorito. O meu livro de contos favoritos da Agatha ainda é Os Três Ratos Cegos e outros contos. Eu acho ele muito melhor. Em questão de variedade, como você tem vários detetives famosos da Agatha, né? E aqui você só tem o casal Tommy Tuppence. Mas uma coisa que eu achei legal foi que no último capítulo, no último conto aqui, você finalmente vai ter uma volta pro começo da história, no sentido de que vai finalmente, né, o propósito deles assumirem essa agência de investigação vai chegar ao que, né, eles foram realmente fazer ali. Então, isso é legal. Além disso, todos os contos, né,
Eles têm essa coisa de se inspirarem em outros detetives da literatura. E aqui, nesse último, eles se inspiram em ninguém mais, ninguém menos que o detetive belga da Agatha Christie, o Hercule Poirot. Isso foi muito legal. Porque falou com todas as palavras, sabe? Antes você tinha referências, células cinzentas, esse tipo, né, o Mon Ami. Mas aqui realmente teve isso e foi muito engraçado o diálogo quando eles decidem se inspirarem aí no Poirot, nessa última história. Porque Tuppence fala, tipo, como o Tommy, digamos assim, vai ser o Poirot, ela vai ser o Hastings. Ela fala assim, eu sinto que o nome desse caso será o Grande Triunfo de Hastings, se eu não me engano. E aí ele fala assim, não vai ser, porque uma vez um amigo idiota, sempre um amigo idiota. Então isso foi muito incrível, porque é a Agatha falando sobre a própria obra dela. Ela mesma não gostava muito do Hastings. Ela, com o tempo, se cansou do Poirot. Ela escrevia mais porque as pessoas gostavam. Então, isso foi muito meta, sabe? Tipo, foi uma história dentro da história. Então, nossa, isso foi bem legal. Então é isso, eu acabei dando 3,5 estrelas. Foi o livro mais fraco que eu li durante a maratona. E também, né, foi aí uma leitura pro projeto Lendo Christie. Mais um livro aí finalizado em ordem cronológica. Depois, eu diria que fica nesse ranking aqui, Sombras da Noite, do Stephen King, o Night Shift, que eu dei 4,5 estrelas. Isso é bastante. Exatamente porque ele é um livro de contos, e eu sempre falo isso, gente. Em livros de conto, você sempre vai encontrar contos que você gosta mais e outros que você gosta menos. Então eu acabei dando 4,5 estrelas, né, fazendo aí uma soma, uma média das estrelas que eu dei pra cada conto. Mas foi maravilhoso, um dos meus livros favoritos do King, com certeza. Eu tenho aqui algumas das histórias, são minhas favoritas da vida, já contei aqui pra vocês como eu gostei de ler esse livro. Ele sempre é falado como a melhor coletânea de contos do King, e eu não duvido, porque é muito bom. E acabei dando 4,5 estrelas. Depois, aí fica difícil. Porque os outros dois foram 5 estrelas favoritados. Mas aí eu falaria o Harleen. Foi uma graphic novel incrível. Foi pesada. Foi lenta. Exatamente porque tinha muita coisa para processar. Mas foi maravilhoso poder entrar mais na mente dessa personagem que eu tanto gosto. E ver como foi o caminho que ela trilhou. Até o momento dela se tornar a Arlequina. Eu não mostrei pra vocês, né? Mas as ilustrações são belíssimas. É difícil você não ficar deslumbrado, sabe? Lendo essa história. E, inclusive, dá a entender que terá outras histórias aí desse mesmo autor, Stefan Sejic, que vai continuar essa história em outras edições, mais focado na Harley Quinn com a Era Venenosa, a Poison Ivy. Então eu fiquei muito feliz com isso, de perceber isso no final. Mas, como eu falei, muitos avisos de gatilho, violência doméstica, sangue, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, mortes, crimes, muita coisa aqui acontecendo. Mas foi um 5 estrelas favoritado. E aí, gente, a melhor leitura que eu fiz nessa maratona não teve como. Vicious, da V. Schwab. Vilão era um livro que foi o primeiro livro da V. Schwab que eu comprei, e eu deixei ele na estante por muito tempo, mais de 1 ano. Porque eu tava esperando o momento certo pra ler, e ao mesmo tempo eu conheço várias pessoas que gostam, né, da escrita da V. Schwab, mas eu conheço pessoas que não gostam. Então eu não sabia muito o que esperar, já que a única ideia que eu tinha desse livro é que era sobre 2 amigos que no futuro se tornam inimigos. Era isso que eu sabia. E, gente, que livro maravilhoso. Eu já tenho, né, o segundo. Eu acho que ele segue essa história.
Eu ouvi falar que vai ter um terceiro livro, que vai ser uma trilogia, mas eu diria assim, que se você não quer se comprometer, você fala assim, não quero pegar uma série, uma trilogia pra ler, você pode ler Vilão como um livro único. E foi uma experiência maravilhosa. Foi viciante, fazia tempo que eu não sentia isso com um livro, tipo, que eu não conseguia parar de ler, sabe? Que quando eu não estava lendo, eu estava pensando sobre a história. Então ele é muito imersivo. Ele tem personagens aqui muito humanos, personagens que têm suas qualidades, seus defeitos, personagens que você vai amar, personagens que você vai odiar, personagens que no momento você ama, no outro você odeia, e no momento você odeia e no outro ama. Sério, foi incrível. Ele também tem muita violência, tem cenas bem gráficas de assassinatos e de suicídio. Então fica aí o aviso de gatilho. Mas, pra quem tem vontade de ler, eu amei Vicious. Com certeza vai entrar nos melhores livros que eu li esse ano, porque foi uma aventura incrível. E com certeza agora eu quero ler muito mais coisas da Vi Schwab. Foi o melhor livro que eu concluí na maratona. Como eu disse, foram aí 4 leituras de 5 concluídas, então achei isso ótimo. A maratona em si foi um sucesso. O Vitor, né, o Geek Freak, ele é muito criativo. E eu acho que isso é o que inspira as pessoas a participarem tanto das maratonas que ele faz, né, das maratonas literárias de verão e de inverno. Porque você tem vontade, sabe? Tem uma coisa inovadora em cada uma dessas maratonas. É muito legal que os booktubers entraram nisso, se dedicaram, participaram. Eu, como booktuber e como leitora, gostei muito dessa maratona. A maratona, mais uma vez, gente, ela não é nenhuma maratona literária, é uma competição. Não é pra você se matar de ler, pra você ser melhor do que o outro. Não é isso, sabe? Sou mais leitor que tal pessoa porque li tantos... Não. A maratona, ele é um momento que ajuda você a focar mais nas leituras e te apresenta histórias novas. É um momento que você vai decidir aí ler alguns livros, né, que você ainda não leu e conhecer novas tramas. Pra mim, foi um saldo positivo essa maratona, mesmo que eu não tenha concluído todos os livros. É o que eu falei, eu li livros maravilhosos, favoritos, que eu vou levar comigo pro resto da vida. E eu acho que essa é a intenção da maratona. Gente, último episódio, estou nervosa, estou ansiosa e quero saber quem matou Paul. Finalmente, a gente precisa saber, já passou da hora, por favor. Gente, eu quero saber o que tá acontecendo. Nesse momento eu só quero respostas. Porque tá difícil. Eu fico pensando e criando teorias e, cara, tá difícil. Não contam sobre o que temos feito aqui e nós não contamos. O Léo? Quando descobri que Aya havia te assassinado, um sentimento horrível tomou conta de mim. Eu não consegui tomar outra decisão. Cara, isso é um plot twist. Ih, já pirou, já tá loucaço. Espero que estejam conosco. Uhul! Cara, foi muito bom. Foi um final excelente. Peraí. Gente, eu adorei esse último episódio do Assassinato na Biblioteca. Cara, amarrou tudo. E eu gostei demais dessa minissérie, sabe? Você vai conhecendo cada personagem aos poucos. Qual que é a função deles, né, dentro dessa sociedade. E é muito interessante você ver como cada um deles tinha aí os seus segredos. Isso é uma coisa muito Agatha Christie, né? Todos eles tinham motivos pra matar o Paul.
E ao mesmo tempo eu acho que fez muito sentido exatamente isso do detetive, do investigador no final, sabe? Tipo, matar a pessoa responsável por matar o Paul, né? Que foi a Aya. Eu achei isso sensacional. Dá pra ver aí uns glimpses, né? Umas nuances de loucura nele, sabe? Pelo que ele fez. Já que dá pra ver que ele é uma pessoa que, como ele é um investigador, geralmente o investigador, ele tem aí os seus níveis de moral, coisas, limites que eles não ultrapassam. E nesse caso, como o Paul era irmão dele, ele se viu obrigado, né, a vingar o Paul, mas ao mesmo tempo ele sabe o segredo de todas as pessoas naquela sociedade e sabe o quão podre é aquela sociedade, sabe? E basicamente ficou uma coisa de tipo, olha, você não conta os nossos segredos e a gente não conta, né, que você matou a Aya. Então, nossa, eu gostei bastante. Vou ficar pensando nisso. Porque eu sou a pessoa que assiste as coisas e depois fica pensando sobre. Mas, cara, é o que eu falei, eu acho incrível isso. Essa criatividade toda de reunir todo esse pessoal, todo mundo querer fazer parte disso, fazer essa websérie. Isso deu ainda um impulso maior, sabe, pra maratona. Desculpa, gente, acabei de tomar um banho. Então, mas, nossa, foi incrível. Foi incrível ter participado dessa maratona. E que venha a maratona literária de verão. Foi o primeiro vlog que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como vai sair na hora de editar, mas eu gostei muito de gravar o vlog, então provavelmente eu trarei mais esse formato pro canal, se vocês quiserem. E se você gostou desse vlog de leitura, não se esqueça de curtir o vídeo, isso faz com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou da maratona, o quanto você leu, se você gostou, qual foi aí o seu livro favorito e principalmente se você quer que esse tipo de formato continue aqui no canal para eu trazer mais vezes. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livros, não esqueça. Aproveite e ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.